Olá pessoal, a gente está aqui com uma alegria tremenda, reunidos aqui a equipe técnica que trabalhou no Conto Surpresa de Natal e a gente está aqui para falar um pouquinho sobre o nosso trabalho, né? Eu sou o Fábio, quem dirigiu o curta. Esse? Eu. Boa noite, pessoal. Como bom diretor. Sim, senhora. Eu sou a Aniciene. Eu trabalhei como assistente de direção do nosso amado diretor e faço parte da equipe técnica, sou assistente número 2, ladies first. E eu sou a Daisy, eu fui a claquetista de primeira viagem, sou esposa do diretor e tive que fazer assistência a ele também, não foi tão fácil. Só queria dizer. Mas deu certo. Fábio, Deu certo. Fábio, conta pra gente, essa foi o seu primeiro trabalho como cineasta? Como que surgiu essa paixão e o que faz um diretor? Muito bem. É o primeiro trabalho, realmente. A gente estava assim, muito empolgado para começar, muitas reuniões, a gente está ensaiando faz um tempão, né? Mas até que chegou um ponto, vamos fazer. E eu estou sempre atuando, então foi a primeira vez que eu estou gravando, né, trabalhando nos bastidores, assim, apaixonante, né? A gente veio um trabalho assim enorme para entender como é que é, embora a gente tenha feito alguns cursos, né? A gente não imagina a dimensão de tudo que a gente faz, né? Então tive que buscar muito conhecimento. Qual era a tua pergunta? De onde veio essa paixão? De onde surgiu? Olha, eu acho assim, eu gosto de arte, mas o meio cristão é uma oportunidade maravilhosa da gente trabalhar com arte para nosso Deus. E assim, há muito tempo eu trabalho com teatro, né? Amador, lógico, mas melhorar esse conteúdo, melhorar essa forma de expressar com outras, né, vertentes da arte, era um sonho. A gente sempre pensou em melhorar isso e foi a oportunidade. E conta pro público o que faz um diretor de cinema, então. Talvez eles não saibam, não é o diretor da escola. Então, o diretor ele tem que ter o olhar do todo, né? Assim, compor tudo, saber como é que vai fazer com que a história que já existe na cabeça de quem escreveu, o roteirista, ganhar vida. Mas como é que ele vai fazer ganhar vida? Ele tem que pensar tanto nos ângulos, na composição, ele tem que pensar na iluminação. É uma maneira diferente, porque a gente está acostumado com teatro, né? Nosso grupo está muito acostumado com teatro. Eu gostei daquela fala do Gustavo, que ele falou assim, foi muito diferente, porque a gente tem um dinamismo no teatro que no cinema não tem, porque é cheio de corte e tudo. E o legal é que é uma ginástica, um quebra-cabeça que a gente tem que preparar. Então o diretor ele tem que pensar no todo das equipes, desdobrar o trabalho e depois montar tudo que foi desdobrado para compor aquilo que estava no sonho, no coração de todo mundo. Então ele tem que olhar um pouco de tudo, né? Mesmo que ele não seja a pessoa que vai executar tudo. Fábio, tem uma frase que é famosa, que o cinema é a arte do diretor e o teatro é a arte do ator. Você concorda ou você discorda? Ou você... Olha, eu acho as duas coisas. Por quê? Porque a gente sempre depende dos atores. Aliás, eu vou aproveitar para elogiar porque essa equipe é maravilhosa. Os atores, assim, foram extraordinários. Gente, foi muito fácil trabalhar com eles. Assim, porque tem todo um trabalho por trás de pré e de pós-produção, mas a equipe conta muito, porque se não tiver uma equipe que trabalhe harmoniosamente, esse trabalho se triplica, quadriplica, e a gente teve uma equipe fantástica, eles estavam muito juntos. E muito focados, né? Se a gente contar o pouco tempo que teve para fazer tudo, o pessoal, apesar do cansaço, porque, né, não faz disso ainda, né, um meio de vida, mas então todo mundo vem de trabalho, faculdade, não sei o quê, e depois está lá empenhado horas e horas. Eu achei realmente também
bem legal. E depois você vê o produto final, bem jóia. Por exemplo, quem trabalha com desfile de moda, sabe que um modelo, ele tem que se comportar e dar aquele visual que quem está dirigindo quer. Mas o modelo, ele tem que entender a cabeça de quem está dirigindo, para ele ter um comportamento, a posição, fazer... E os atores são um pouco disso. E essa equipe foi muito legal, porque a gente parava e dizia, gente, nessa parte a gente tem que ser um pouco mais forte, naquela outra parte, né, fale mais devagar. Então, eles captavam a ideia. Então, assim, um pouco das duas coisas. A pergunta é o olhar do diretor, do ator, tem a parte do ator, a forma como ele se expressa, porque a arte está nele, e tem essa parte do diretor. Quando as duas casam, nossa, tudo de bom. Vou direcionar para você. Conta pra gente qual é a sua função, ou qual foi a sua função, né? Como eu falei quando eu me apresentei, foi a questão de ficar batendo claquete, que a gente pensa que é uma coisa boba, né? Ninguém entende realmente qual é a função do claquetista. Você vai ajudar a pessoa que vai organizar depois a edição do vídeo a justamente entender quando a cena começa, quando ela acaba, qual cena, qual gravação ficou boa, qual gravação não ficou. Então não é só ficar batendo, você tem que estar dentro do cronograma, cena tal, take tal, e anotando tudo isso para que depois, na hora de compor o vídeo, né, no total, a pessoa sabe, então nem vou perder tempo isso aqui que eu já vi que esse take não deu certo. Então foi um desafio bem legal e a minha comunicação sempre com a Nisso, né? Nisso, qual é a cena? Porque ele antes, ele teve que organizar as cenas todas pelos planos que foram escolhidos e tudo mais, numerar. E aí a Nisso tinha que ficar me ajudando, Deise, agora é tal, ok, então vamos nessa. Aí deu certo, diretor? Deu, não ficou bom, médio, eu tinha que estar anotando tudo isso numa planilha, outra planilha que não era a mesma, que a que estava que ele fez foi com você, né? Então a gente teve que se organizar ali para ajudar, principalmente essa parte de edição ali, né? Muito bem. Inicie, a gente sabe que você já teve outras experiências em set de gravação. Conta pra gente alguma dessas outras experiências e como foi a sua experiência agora no Conto Surpresa de Natal, o que você fez? Então, eu quero antes fazer um elogio realmente à equipe como um todo. Porque sabe o que a gente percebe com essa equipe em especial? Aquele coração voltado para o amor, aquele coração grato, você sente assim, na hora da interpretação, na hora de um ajudar o outro a se arrumar, na hora de um comer a comida do outro no set, na hora de ir embora, na hora de ter que vir. Então o gostoso da equipe é você ver essa coesão de atores, de assistente de atores, do próprio diretor, com a iluminação, com a maquiadora, enfim, sabe essa coisa do todo com amor? Você sente isso é muito legal. Então, voltando à pergunta, em outros sets. Em outros sets, qual a diferença? A diferença é que quem é ator, as funções são extremamente distintas, uma não conversa com a outra, quando conversa, às vezes saem uns estalates que não são legais, então eu posso dizer que um set cristão, se é que a gente pode dizer isso, um set cristão é mais gostoso de trabalhar, é mais harmonioso, é mais amoroso, não pensa que a gente não tem discussão, a gente tem sim. Normal, como qualquer outra pessoa, a gente discute, a gente briga, a gente opina na fuça do outro, na fuça ficou boa, né? Mas o amor que a gente tem de dentro faz com que o set funcione de uma forma mais elegante. Acho que essa palavra combina legal. Fica mais elegante, a gente se respeita como ser humano. Esse respeito um com o outro faz a coisa funcionar. Então, tem uma coisa legal. Tá vendo? Diretora, a gente respeita, né? É uma coisa muito legal porque é natural, né? A gente tinha um tempo muito curtinho para gravar, fazer as gravações, nós tivemos 2 dias de gravação, mas que, como é um trabalho bem extenso e cansativo,
todas as equipes, a gente sabe que todo mundo que trabalha com cinema, chega uma hora que a energia vai baixando e às vezes acontecem até problemas no meio do set. E não aconteceu no nosso meio. A gente percebia que os atores estavam se esforçando ao máximo e assim, mais para o final das gravações naquele dia, eles já estavam com a energia mais baixa. Mas eles forçaram, assim, eles deram o máximo deles para manter o todo. Tanto que não existe ali, eu acho, pelo menos no meu olhar, a diferença quando você faz a edição de notar que de um take para outro, em algum momento a energia tenha caído. Não, eles estavam muito sincronizados, os takes. E Então, concentrados. Também, né? E tudo isso, a gente fazendo tudo isso no meio de uma crise sanitária, né? Então, além de tudo, tinha toda aquela tensão de higienização da mão, enfim, tantas coisas, manter distância, para a questão de segurança nossa e dos nossos familiares também. Mas foi muito legal perceber como houve uma cooperação geral nesse sentido, respeito mútuo, né? Agora, o momento curiosidades de gravação no set, tem muita história, eu acho, né? Daisy, como foi trabalhar com o Fábio cineasta? Para ser honesto? Próxima pergunta. segue. O diretor já mandou cortar. Mandou cortar essa pergunta. Não, assim, era uma coisa que nós nunca tínhamos feito juntos. Nós costumamos trabalhar muito juntos. E ele é teimoso e eu também, então, né, a gente está acostumado a aprender a lidar. Então foi interessante, teve horas que eu, ok, então como segundo assistente, né, ok, já olho o tempo, tá acabando, vambora, corre, menos cenas, eu tinha que estar vencendo, olha que é o nosso horário, que só precisa fechar a igreja. Então assim, mas foi legal, foi assim... Gente, eu gostaria mesmo que todo mundo pudesse experimentar essa parte atrás das câmeras, porque ela é incrível e ela é tão parte daquilo que a gente está apresentando para vocês e ela é tão artística quanto o que está à frente da câmera. E se não houver eu não sei se vocês concordam comigo, mas se não houver essa harmonia entre o por trás da câmera e o à frente da câmera, o produto não fica legal. E eu senti que houve. Dentro disso que a Anice falou, todo mundo quer o melhor. Então as ideias vêm de tudo quanto é lado. Então, ok, isso é viável, isso não é viável. E, claro, normalmente quando a ideia de alguém não é viável, não. Mas tudo bem, tudo bem. Então foi muito legal o trabalho, assim. É o que a Anice falou, essa questão da harmonia ficou ótima. E Anice, você também trabalhou com um dos magos que é da sua família, né? Você também teve. Quem que é o seu filho? Então, o meu filho é o Mago Gaspar. O Magricela, não, Magricela, os dois são Magricelas. O da Bíblia, de ouro. Foi cara. Então, fui eu que ajudei a pagar. Foi cara. Como foi, Anice, trabalhar com ele? Vocês já tinham feito alguma coisa antes? Então, Gustavo trabalha nessa parte de teatro e cinematográfica já há muitos anos. Trabalhou na igreja, trabalhou fora da igreja e eu, claro, como mãe, até porque agora que ele é maior de idade, como mãe eu estava sempre junto com ele. Se atuei com ele? Sim, já atuei com ele. É gostoso? Pra mim é maravilhoso, mas ele não gosta. Nessas horas é família de um lado. Adolescente, né? Não tem muito aqui. Mas é muito bom estar junto com ele, é muito bom acompanhá-lo. Só que eu sou muito chata, muito crítica. E eu acho que é por isso que ele não gosta de estar comigo, porque ele sabe que ele vai ouvir. Mas você dá o feedback depois? Ou durante o set você já dá? Não, depois, até para não atrapalhar o clima do set. Sim, não, depois. E eu faço a crítica, mas eu também elogio, né? Dá o up, né? Lógico, não dá pra terminar com a crítica, porque senão você desmotiva, né? É uma ótima mãe, olha só. É muito bom. Família é tudo de bom pra você ficar aperfeiçoado. Né? Crescendo, porque a família não perdoa. E teve algo
engraçado que aconteceu durante as gravações, que dá para revelar aqui para os nossos seguidores? Vocês que estavam por trás das câmeras, vocês viam coisas? Não, tinha cenas que a gente já ria, assim, tentando não aparecer para os atores, que a gente já tava se segurando para gargalhar, porque tem cenas assim muito especiais. Que quando a gente dava, né, corta, a gente quase que virava de costas para poder cair na gargalhada. Tava muito bom, né? O gostoso mesmo é ser auxiliar do diretor, sabe por quê? Porque você dirige, mas não dirige. E aí você mete o bedelho nos atores, você mete o bedelho na maquiagem, você mete o bedelho até no claquete. É uma delícia meter o bedelho na vida alheia. Ai, como é bom, louco de bom. Gente, então a gente já chegando pro final da nossa entrevista de hoje. Ah, chorem agora. Mas antes, eu quero que vocês deixem algum recado pros nossos seguidores, né? O que vocês... Aliás, a gente teve uma receptividade muito grande. Sim, né? Começamos já agradecendo pelas visualizações. Gente, em 7 dias, 1.300 visualizações. Isso aí, assim, super especial pra gente. Muito obrigado por vocês terem, feedbacks, dos comentários também. Maravilhosos. Isso tudo é um estímulo para toda a equipe, né? Muito, muito obrigada mesmo. E assim... Esse é o nosso pagamento, né? Exatamente. Agradou o público. Foi para vocês que a gente fez. E eu acho que a mensagem do curta em si, né? Eu acho que... Não sei se a gente tem alguma coisa a acrescentar aqui. Qual é o lugar que a gente dá para Jesus no nosso Natal, né? Esse ano vai ser um Natal diferente, sem poder abraçar, beijar e se tiver junto de máscara, enfim, vai ser um Natal diferente, mas e a presença de Jesus. Eu sempre, quando eu divulgava, né, o vídeo para os meus amigos, tudo, e se eles fizessem igual a nós? Já pensou, Maria? Parem, né? E os Jesus tolo, né? Na minha casa, Jesus tolo. Então, qual é o lugar de Jesus na nossa celebração? Ele é a alegria do Natal. Ponto. Né? Exatamente. Mas alguém quer deixar alguma mensagem? Falem, convidem para continuar curtindo, compartilhando. Com certeza, é muito especial, porque assim, nós trabalhamos de coração para que isso daí fosse uma mensagem mesmo, para que as pessoas divulgassem e dar uma cutucadinha, porque se a gente for falar de cristianismo, né, o Brasil inteiro é cristão, mas a gente está falando de algo um pouquinho mais profundo, né? Então a gente espera que você possa ter essa oportunidade de fazer com que essa mensagem e esse ministério seja também parte do teu trabalho e a gente poder ver mais pessoas serem tocadas pelo conteúdo que nós estamos trabalhando, que é glorificar Jesus. E o Bode Expiatório tem o seu canal. Você pode se inscrever. Deixa o joinha no vídeo lá. Deixa o joinha nesse daqui também, que a gente vai gostar. Né? Muito. A gente só tá aparecendo agora na frente da câmera. Por favor, dá um joinha pra gente também, tá? E depois também tem um sininho lá, que aquele sininho lá é para cada vez que a gente puser um conteúdo novo, você recebe a notificação. Excelente. Ativa o sininho também, tá bom? Gente, obrigada. Beijo para vocês. Até a próxima.